Miau. Miau. É. Miau. Oi. Oi, meu nome é Sol. E hoje a gente tá aqui pra falar de muitas coisas. Eu decidi que uma das coisas que eu queria fazer pra esse canal era fazer, tipo, resumos gerais do que eu consumi naquele mês, do que eu consumi em sentido de livro, filme, série, música, podcast, tipo, relevante. Basicamente, sabe? Pra documentar o que eu venho consumindo. E eu sei que isso parece uma ideia muito centrada em mim, e é. Porque eu tenho muitas opiniões. O tempo todo, sobre tudo. É irritante. É irritante. Não é irritante só pra mim, é irritante pra todo mundo à minha volta. Eu sou insuportável. Mas ao mesmo tempo, esse é o tipo de vídeo que eu provavelmente mais assisto no YouTube. Porque acaba que é como eu descubro muita coisa que eu quero consumir. Então, esse primeiro vídeo é dividido em 4 categorias. Que é filme, livro, série e música. Porque eu não consumo coisa suficiente de nenhuma dessas pra fazer um vídeo inteiro só sobre elas. Então eu pensei em só juntar tudo num só. E vamos ver como corre. E eu também acho que esse é o tipo de conteúdo que encaixa muito com o outono. Eu sei que setembro acabou de começar. Mas pra mim é outono. Pra mim, no caso, porque eu moro em Portugal. Caso você não saiba, talvez você não saiba. Porque, né, claramente brasileira. Mas eu moro em Portugal, pra mim aqui é outono, inclusive tá chovendo. Já é o primeiro dia que eu pude ficar em casa enquanto tá chovendo, estou feliz. Se você viu o meu Um Dia Lendo Comigo, Um Dia e Meio Lendo Comigo, você sabe que eu tava lendo Nickel Boys, do Colson Whitehead, e eu realmente terminei, foi o primeiro livro que eu terminei inteiro esse mês. E eu tenho muito a dizer sobre esse livro. Mas ao mesmo tempo, parte de mim não quer dizer nada, porque eu espero de verdade que se você ler esse livro, você leia do mesmo jeito que eu li, que é, começa a ler sem saber absolutamente nada sobre a história. Dando uma sinopse geral, é sobre esse menino negro crescendo nos Estados Unidos nos anos 60, e ele vai pra essa escola, pra um lugar que ele não quer ir, ele não quer estar nessa escola. É tipo um reformatório, mas não é reformatório. E é sobre as coisas que ele passa lá, e as pessoas que ele conhece lá, e como essas coisas afetam a pessoa que ele se torna. O que me fez gostar desse livro tanto quanto eu gostei foi o epílogo. Eu não tava nada à espera. O epílogo mudou completamente o jeito que você percebe o livro todo. E fazia muito tempo que um livro não me fazia fazer em voz alta, na frente de outras pessoas. Que foi o que aconteceu? A pessoa que tava do meu lado perguntou o que tinha acontecido. Eu não sabia explicar. Eu tava sem chão. Então, assim, recomendo, nem que seja só pela experiência de chegar no epílogo e ser surpreendida por ele. O segundo livro que eu terminei de ler depois de uma eternidade foi Hacks Life. Eu tô lendo esse livro faz tipo um ano. De novo, falei dele no meu Um Dia e Meio Lendo Comigo, mas é uma coletânea de contos, todos baseados em volta da temática de bruxas e bruxarias e, pronto, superstição pagã no geral. E são todos contos escritos por mulheres. Fantástico o livro. Tem contos melhores que outros. Eu devia marcar meus favoritos, né? Eu acho que se for pra escolher meus 3 contos favoritos, vai ser Widow's Walk, da Angela Slatter, The Debt, da Anya Aborn, e Last Stop on Route 9, da Tananarive Due. Eu não sei se eu tô falando certo, porque, de novo, são todas gringas, eu imagino. Então é complicado saber se eu tô pronunciando realmente certo. Mas indico fortemente se você tem mínimo interesse por bruxas no geral, porque eu acho que é um ótimo livro pra te fazer entrar em vários gêneros diferentes. Outro que eu terminei depois de uma eternidade tentando ler foi o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. E eu sei que isso é literatura clássica, mas eu tô decepcionada com o quão pouco eu gostei desse livro. Eu não sei se é porque eu já tava muito familiarizada com a história e não tinha nada pra me surpreender, ou nada, sei lá, de novo pra mim. Não sei. Esperava outra coisa, eu acho. O fato é, o Dorian Gray, e eu sei que ele é suposto assim, ele é um personagem, é muito difícil gostar dele, minimamente. Tipo, eu não acho ele nem interessante. Pra mim, o Harry era o personagem mais interessante, que é o amigo dele. Por causa que ele entrava nesses monólogos existencialistas, nihilistas, pessimistas. Muito bons, fantásticos, deliciosos de ler. Sempre que tinha uma parte que era só o Dorian Gray, era tão chato, me custava tanto continuar lendo a história. Enquanto tava o Harry, ou tipo, os outros personagens secundários, era o que fazia a história pra mim. Então, eu não posso dizer que eu não recomendo, porque é literatura clássica. E é muito curto. Eu tô envergonhada do quanto eu demorei pra ler esse livro, levando em consideração o quão curto ele é. Mas sabe, fica aí. Mais uma opinião que não importa. Os outros 3 livros que eu li literalmente um em cada dia na última semana, porque são todos livros
curtos, 2 muito fáceis de ler e 3, eu não vou dizer bobos porque não são, mas sabe, simples. O primeiro foi Better Than the Movies, da Lynn Painter. É um romance adolescente. E o que eu achei engraçado nesse livro, foi muito fácil de ler, é sobre essa menina que é obcecada por filmes de romance, tipo comédias românticas, e esse menino que é o vizinho dela e também o maior inimigo dela, que também é muito bonzinho. Eu acho que a autora, quando estava escrevendo esse livro, pegou uma listinha de absolutamente todos os clichês e ela conseguiu colocar todos nesse livro. Dito isso, é um livro tão gostosinho de ler. Os personagens são só tão simples e a história é tão previsível e é tão gostoso de ler. O livro não tem muita profundidade, mas também não tem nada de mal sobre ele. Eu acho que dei 3 estrelas pra ele no Goodreads. É só gostoso. Fica aí uma recomendação, se você quer um livro de romance adolescente gostoso, fácil de ler, bobo. Depois eu li We Are Okay, da Nina LaCour. Se eu não me engano, esse foi o primeiro livro dela, tipo, a primeira publicação dela, e isso é impressionante por si só, porque o livro é bom, muito bom. E eu acho que foi o livro mais curto que eu li esse mês todo. Ele é sobre essa menina que foi criada pelo avô, e aí ela perde o avô e se muda pro outro lado do país. Ela morava na Califórnia, ela morava em São Francisco, e ela vai pra Nova York. E é sobre a melhor amiga dela de quando ela morava em São Francisco, indo visitar ela em Nova York, e a gente aprendendo aos poucos a história dela com o avô e com a amiga e o motivo dessa mudança. E eu acho que é um livro que retratou muito bem um sentimento muito específico de solidão, que eu acho muito difícil de encontrar em livros. O meu livro favorito de todos os tempos é A Line Made by Walking, da Sarah Baum. Se existisse uma escada pra chegar no A Line Made by Walking, o We Are Okay seria um primeiro degrau ou um segundo degrau, porque retrata esse sentimento de solidão e de lidar com uma coisa difícil e de se isolar do mundo de um jeito muito centralizado. Não é uma coisa explosiva, não é uma coisa destrutiva realmente, ao mesmo tempo que é muito autossabotagem, não sei. Eu gostei muito desse livro. Eu queria ter lido ele uns anos atrás. Se eu não me engano, ele saiu já faz alguns anos. Eu gostava de ter lido ele logo que ele saiu. Eu acho que encaixaria muito mais com o período da minha vida que eu tava se eu tivesse lendo ele lá do que lendo ele agora. Mas ainda assim eu aprecio muito a história. Eu fiquei intrigada conforme a gente foi descobrindo aos poucos a história do avô dela. E se eu tiver que criticar esse livro de alguma maneira, é que os personagens não têm muito a oferecer. Eles não são muito multidimensionais. É bem... esse personagem é isso e é isso que você vai receber dele. E tá tudo bem, não tem nada de mal nisso. Mas às vezes eu gosto de um pouquinho mais de profundidade. Eu entendo que é porque esse é um livro muito curto, então talvez não tinha espaço pra colocar tanto mais. Mas é isso, essa é uma crítica que eu tenho. E por último, eu finalmente li o The Fletcher, da Beth O'Leary, que é um romance que eu sinto que todo mundo que lê romance já leu em algum momento. Eu não leio mais tanto romance quanto eu li um dia. Na verdade, eu quase não leio romance. Eu não sei porque que eu tô nesse clima ultimamente de ler os romances bobos. Mas a sinopse do Fletcher é: essa mulher precisa de um lugar onde morar e esse cara tem um lugar que ela pode morar. O problema é a mesma casa, é o mesmo flat, e os dois vão dividir, tipo, uma cama, porque ele é um enfermeiro e ele trabalha durante a noite, e ela tem um trabalho normal, tipo, das 9 às 5. E ele só tá em casa das 9 às 5, então eles literalmente dividem esse apartamento sem nunca ter sequer se conhecido. E a história segue daí. O que me surpreendeu foi que esse livro abordou coisas muito mais profundas do que só um romance bobo, que foi um relacionamento abusivo e um ente querido na prisão, injustamente. Então eu aprecio muito livros de romance que não são só pelo romance e que os personagens têm algo mais a oferecer. E o relacionamento dos dois principais leva tempo pra desenvolver. Não é necessariamente um slow burn, mas leva tempo, de um jeito ótimo. Você tem tempo de conhecer os personagens individualmente e de ver a amizade deles começar a se formar muito, muito antes deles sequer se conhecerem. Então é um livro, eu recomendo também. Esse é um livro, um negócio de recomendações, ainda não era pra ser isso. Partindo para as séries. E aqui eu só vou comentar as séries que eu assisti a série inteira esse mês, porque não vale a pena ir comentando de séries que eu ainda tô assistindo, eu acho. Então as únicas 2 séries que eu vou falar sobre nesse vídeo são Centaur World, que é
uma nova série de animação no Netflix sobre um mundo de centauros. Eu não consigo explicar mais nada sobre. É uma série peculiar. O que eu não tava à espera é que também é uma série musical, e as músicas são surpreendentemente boas, mas a série como um todo, e aquele estilo de animação me irrita. Não vou mentir, aquele estilo de animação em específico me irrita um bocado. Mas não sei, eu tô em abstinência de série de animação boa pra ver, e eu tentei suprir com essa e falhei miseravelmente. Por acaso não vi nenhuma outra série de animação depois, então tire disso o que você achar válido. E a outra foi um K-drama / dorama, que é So I Married the Anti-Fan. O que eu posso dizer? Às vezes eu viro uma noite assistindo um dorama inteiro. É a minha vida. O conceito desse tem esse astro de K-pop, de novo, eu sou muito previsível. E aí tem essa menina que conhece ele, que ela é jornalista e ela conhece ele. E por causa de um mal entendido, ele acaba fazendo que ela fosse demitida e ela começa a odiar ele, ganha essa fama de ser anti dele, tipo, anti-fã. E aí, produtores e empresas têm essa ideia de fazer um reality show com os dois, onde eles se casam. E a história desenvolve daí, não tem muito mais o que dizer, é um romance, é um K-drama, todo mundo sabe o que vai terminar. Fazia tempo que eu não assisti um dorama tão rápido quanto eu vi, acho que tem 16 episódios. E eu vi literalmente num dia só, porque eu não faço mais nada da minha vida quando eu deixo um pedaço de mídia consumir tudo que eu sou. Agora pra filmes, também vi pouquíssimos esse mês. No caso, eu acho que todos os filmes eu assisti na primeira semana de agosto. E só depois parei de ver filmes como um todo, não tive tempo. O primeiro que eu assisti foi Everyday, que é um filme baseado num livro que eu li uns 2 anos atrás, eu acho. E é só ruim. É só ruim. E podia ser bom. Eu também não tinha gostado tanto do livro. Eu fui ver o filme porque eu não fazia ideia que existia um filme, então eu só fiquei intrigada e fui assistir. E é surpreendente como eles conseguem fazer tantos atores bons fazerem um filme ruim. Tem muitos atores jovens que hoje estão entrando em produções muito maiores que fazem parte desse filme. E o conceito é esse ser, essa entidade chamada A, que todo dia acorda num corpo diferente e meio que toma a vida daquela pessoa. E aí, eventualmente, ele se apaixona por uma pessoa que é namorada de um corpo que ele entra dentro. E ele começa a tentar sempre voltar pra essa pessoa. E a gente vai aprendendo a história deles. Mas a história deixa tanto a desejar. Deixa tanto a desejar. Eu odeio o final dela. Eu tinha esquecido como ela terminava quando eu li o livro. E aí eu só pude odiar tudo de novo vendo o filme. Ótima experiência. Depois eu vi o Before Midnight, que é o último filme da trilogia do Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight. Eu já tinha visto esse filme uns anos atrás. E eu sabia que ele ia ferrar com alguma coisa em mim. E ainda assim eu fui lá e eu vi. E sei lá, o que eu posso falar sobre esse filme? Ele me fez ficar bêbado e ligar pro meu melhor amigo pra chorar pra ele depois. É isso que eu posso dizer sobre esse filme. Você vai sair dele triste. Eu também vi o Suicide Squad, o The Suicide Squad, que é o novo. Que inclusive me deixou tão confusa. Eu ainda não sei se é uma sequência, se é um reboot, se é tipo um novo, se eu deixei de tentar entender na metade do filme também. Muito divertido. Quem me conhece há muitos anos sabe que eu era muito rato da Marvel. Eu amava tudo que a Marvel fazia. E hoje eu odeio tudo que a Marvel faz. E eu odeio dizer que a DC tá me ganhando. O filme é divertido, o que eu posso fazer? E eu gosto muito do John Cena. Então eu vi e eu me diverti. E eu me permiti passar tipo 2 horas sem que um único pensamento passasse no meu cérebro. Depois eu vi The World of Us, ou Uridur, no nome original, eu acho, que é um filme sul-coreano da Yoon Ga-eun sobre 2 meninas que fazem amizade durante as férias de verão e depois quando as aulas voltam a amizade delas muda. E esse filme quebrou meu coração. Eu tenho muita facilidade em me lembrar como era ser adolescente, mas eu tenho muita dificuldade em me lembrar como era ser criança. E é muito difícil uma coisa me teletransportar pra como era ser criança. E esse filme fez isso tão bem. A história não é necessariamente triste ou traumática, nada grande acontece. É só aqueles slice of life, tipo, um pedaço da existência de uma pessoa. Fascinante. Provavelmente foi o melhor filme que eu vi esse mês. E aí eu vi Ghost World. E eu devia tanto ter visto esse filme anos atrás.
Coincidentemente, e agora que eu tô percebendo isso, também é sobre duas amigas que durante as férias têm uma relação diferente do que quando elas estavam na escola. Mas dessa vez já é mais um coming of age da vida, onde elas saíram do colegial e estão naquele período entre o colegial e a faculdade, supostamente, possivelmente. E todos os personagens são tão irritantes e tão engraçados. Esse filme tem linhas incríveis e eu 100% coloco ele na minha cabeça na mesma categoria que Heathers, tá? Onde eu não deveria gostar tanto desse filme quanto eu gosto, mas algo em mim profundamente se relaciona com ele e eu basearia minha personalidade inteira nele se eu tivesse visto ele quando era adolescente. E quando eu tava falando com uma amiga sobre esse filme, que ela também tinha visto há pouco tempo atrás, ela virou pra mim e disse que esse é o único filme onde ela achou o Steve Buscemi atraente. Eu não cheguei tão longe assim, mas sabe, tá aí se você tem interesse nessa informação. Por fim, música, que a gente vai muito direto ao ponto. São só 3 álbuns. Saiu o Noisy ou Noisy do Stray Kids, que é um grupo de K-pop. É um álbum de K-pop. Minha música favorita é Secret Secret, seguida por Domino. O álbum é incrível. Eu tô tão feliz com esse comeback. Não sei se eu gostei mais desse comeback do que eu gostei do último. Eu preciso esperar 1 mês ou 2 passarem pra eu completamente processar tudo que esse comeback tá me dando. E sabe, o Han tá fazendo toda a promoção do álbum de tapa-olho. E isso fala com um lugar em mim também muito pessoal, que toca lá no fundo. Também saiu o primeiro álbum solo do Luke Hemmings, que é o vocalista do 5 Seconds of Summer, que chama When We Face the Things We Turn Away From. E esse álbum é só deprimente. É só deprimente. A minha música favorita é Mom, que de novo é deprimente. Eu acho que se entrega um pouco o fato de eu ter sido criada no Tumblr, mas eu gostei. E eu não sei se é um pouco pela memória afetiva que eu tenho do Luke e de Five Sauce como um todo, mas já fazia um tempo que eu tava muito distanciada da banda, e esse álbum me puxou um bocadinho de volta. Eu tive interesse de ver tudo que ele colocou sobre o álbum, porque eu realmente gostei muito das músicas. E por último, o mais recente que saiu foi o novo álbum da House, o quarto álbum dela, que é o If I Can't Have Love, I Want Power. Que honestamente, esse título é fantástico. Minha música favorita do álbum foi a Bernie, seguida por Darling, seguida por The Lighthouse. E depois é tudo bagunçado embaixo. Eu quero muito ver o filme que acompanha esse álbum, eventualmente, em algum momento, porque eu acho que eu vou gostar muito mais das músicas quando eu tiver o elemento visual pra acompanhar elas. Mas não é como se eu tivesse gostado, sabe? É a House. Eu sou uma mulher simples. Eu vejo a House bonita, feliz, fazendo o que ela gosta e eu fico feliz. E eu vi recentemente também a entrevista dela da Apple Music, que eu acho que é a única entrevista que ela vai dar em todas as promoções desse álbum. Ela comenta isso na entrevista. E tem tipo 1 hora, então obviamente você só vai ver se você for realmente fã dela. Mas eu recomendo, porque eu gosto muito do jeito que ela descreve o processo de criação dela e o que esse álbum significa pra ela e o que ela queria conseguir criando ele. E sabe, saber o por trás das músicas sempre me faz gostar mais delas. Que foi um dos motivos porque The Lighthouse acabou se tornando minha terceira favorita, sendo que a primeira vez que eu escutei o álbum eu não gostei tanto assim. Acho que é isso. Se você chegou até aqui, obrigada, primeiro de tudo. Se você puder me fazer o imenso favor de dizer nos comentários, me dar um feedback se esse tipo de modelo de vídeo é interessante, se não ficou cansativo, se não ficou longo demais, se eu devia fazer vídeos separados, juntando mais coisas por vez, não sei. Acho que é isso. Como sempre, tem link de tudo que eu mencionei na descrição. Curte o vídeo, se inscreve no canal se você tiver interesse de ver mais sobre mim. E se não tiver, tá tudo bem também. Estarei sempre aqui. Se quiser voltar, será bem-vindo. Se não voltar, nunca mais te vejo qualquer dia. E é isso, né? Tchau! Tem uma gata dormindo aqui do meu lado. Eu vou pegar ela pra mostrar. Porque olha isso aqui. Isso aqui é um gato. Olha isso aqui. Muito difícil.